Oi, 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 lindezas! Mais um podcast Comendo Contos aqui pra você. Se você não ama esse podcast, é pelo simples fato de você não conhecer. Então, se você não conhece, já se inscreve aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece. E o que é o Comendo Contos para quem está chegando agora? A gente busca, na oralidade africana da contação de histórias, fazer uma ponte com o veganismo contemporâneo para receber aqui ativistas pela libertação animal dos mais diferentes tipos para contar a vida real deles, a história deles para vocês. Então, queria fazer esse agradecimento ao Estúdio V que nos recebe aqui para todos esses episódios maravilhosos, ao Milaveg, que é um dos nossos apoiadores aqui, e que possibilita, né, que a gente esteja aqui. Tem também um estúdio que está chegando agora aqui, nos apoiando também, o Pink, né, que é um estúdio de tatuagens aqui em Porto Alegre, que é feito por mulheres. Maravilhoso, eu vou deixar aqui na descrição para vocês também. E tem um outro patrocinador, apoiador, assim, ó, queridinho do Brasil, chegando aqui. E eu quero que vocês me contem depois, se vocês conseguem descobrir ao longo desse episódio, eu vou contando um pouquinho mais para vocês, vou dando mais dicas, tá? Mas hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial aqui dentro do ativismo vegano, um ator, ativista e mais um monte de outras coisas, que é o Rodrigo Dourado, lá de São Paulo. Ele vai estar aqui comigo, eu vou deixar ele contar para vocês um pouquinho mais dessa trajetória maravilhosa. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo, não só pelo tempo que você dedica ao trabalho da causa animal, mas pelo teu tempo de estar aqui conosco hoje. Então, se apresenta, por favor, para a gente. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui nesse projeto, né, nesse podcast de contação de histórias. Eu adoro contar histórias, eu adoro contar a trajetória, eu acho que, bom, como você disse, eu sou ator, então a comunicação é fundamental para mim, mas além de ator, eu sou professor de teatro para crianças. Eu acho que é muito importante, passando de geração em geração, nossos valores, né, com as histórias, somando e, claro, conectando com a ancestralidade, que foi algo que você disse que eu achei também bem interessante. Além disso, sou empresário, é uma das maneiras que eu aplico e sou ativista aqui em São Paulo. Eu sou sócio do Raya Falafel. Que mais? Eu atuo em várias frentes, né, pensando assim, em como veganizar as pessoas, porque eu acredito que o mundo mais justo ele começa com essas escolhas diárias, e o veganismo representa muito delas. Eu também, uma outra coisa que eu já acho que já posso até te antecipar e contar, eu estou pré-candidato a deputado estadual, que eu acho que é algo que falta para nós veganos, né? Acho que falta, a gente tem empresários veganos, professores, ativistas, várias profissões, mas dentro da política, que é onde se tomam e se dedicam assim as leis e principalmente as decisões que impactam diretamente na vida dos animais, a gente não tem uma representação tão forte. Então foi um lugar que eu, não vou dizer que eu abri mão de uma série de coisas, mas foi uma escolha consciente. Eu resolvi fazer faculdade de gestão pública, deixar de fazer um pouco das coisas que eu já estava fazendo, como novela, filme, coisas que me agradam, que eu gostava de fazer, mas também para me dedicar e aplicar o ativismo ali também. Que bacana. E, Rodrigo, assim, esse é um dos principais tópicos que eu gostaria de que você trouxesse hoje, especialmente porque uma coisa que eu venho refletindo, né, sobre essa representatividade é que nós estamos aqui nesse momento, eu acredito, né, muitos de nós, muito interessados em participar ativamente das gestões, né? Cada vez mais a gente está tendo essa transparência, né, para que o público, né, a comunidade, de forma geral, consiga fazer escolhas assim mais coerentes com a vida, com a realidade que elas desejam viver, né? E a questão desse olhar para a causa animal impacta em muitas outras áreas, né? Que muitas vezes a gente nem consegue dimensionar a abrangência de escolher esse tipo de representante, né? Porque vai olhar pro foco, com o foco, obviamente, nessa questão dos valores, né, em relação aos animais, mas está impactando em diversas outras
pontas, assim, né, que são bastante importantes. E, sobretudo, porque aqui a gente está no Rio Grande do Sul agora, passando por diversas situações e outras que chegarão, e a gente não está tendo uma boa gestão, né, apesar de já termos tido problemas muito sérios no passado recente. Então, acho que falar sobre isso nesse momento, onde a gente está super inserido dentro de problemáticas que vêm da emergência climática, né, e que a política pública nesse momento não está olhando para isso. Então, acho muito importante, né, que a gente toque nesse assunto. Mas, antes de tudo, voltando um pouquinho para a questão da contação de histórias, para quem não sabe, a ideia do podcast em rebuscar essa oralidade africana, onde as pessoas sentavam nas raízes das árvores para contar um pouco, os mais velhos, para contar um pouco das suas histórias, e passavam as tradições através da oralidade. A gente está tentando criar novas tradições, sobretudo dentro desse olhar para os animais, e trazer essa coisa de mostrar para as pessoas como que pessoas normais, com suas histórias de vida normal, né, conseguem estar aí à frente também de ações em relação aos animais. Então, quem que é o Rodrigo? Assim, como que o Rodrigo entrou aí para o veganismo? Qual que é a história de vida, assim, sua história de vida, para as pessoas entenderem que elas também podem, né, serem ativistas, ou pelo menos começar a entender o que é esse universo. Então, quem que é o Rodrigo? Como que o Rodrigo conheceu o veganismo? Acho que todos nós podemos e devemos, né, ser ativistas das causas que são importantes para nós. Eu não estou sentado aqui na raiz de uma árvore, mas estou sentado no meu sofá e no meio das minhas pernas está um cappuccino gaúcho. Então olha como está tudo conectado. O cappuccino gaúcho é um cachorro que eu trouxe de Canoas aí, do Rio Grande do Sul, porque eu fui em 24, quando tiveram as enchentes, e eu fui fazer trabalho voluntário, fui com o pessoal de uma ONG aqui de São Paulo, fiquei alguns dias em um abrigo na UBRA, que era uma faculdade, lá tinham 2.500 cachorros, talvez a celebridade que mais pessoas lembrem era o cavalo caramelo, que estava lá também, tinha uma série de outros animais, e eu fiquei lá cuidando, acabei convencendo minha companheira aqui que se a gente poderia trazer um, já tem um outro cachorro resgatado, mas nós moramos em apartamento em São Paulo, e aí ela topou e eu trouxe ele. Então eu não estou sentado no tronco de uma árvore para contar histórias, mas eu estou com uma história aos meus pés aqui. O cappuccino é uma grande história disso. Completamente conectada a tudo que está acontecendo nesse momento, né? Inclusive ao fato de eu estar aqui agora também, tão pertinho de Canoas, aqui do lado, né? E passando novamente por uma temporada de chuvas que ainda nem começou direito. Então, as histórias, elas são cíclicas até que a gente consiga fazer alguma modificação para que elas deixem de repetir os ciclos, né? Então, isso que eu lamento, porque parece que a gente não entendeu nada, né? Porque eu lembro que tinha alguns ativistas lá, outros voluntários, e aí uma sexta-feira após trabalho árduo lá secando as coisas, tudo cheio de lama e tal, alguns, tradição gaúcha, faziam um churrasco. E assim, muitos estão entendendo que talvez esse churrasco de carne vindo da pecuária, desmatamento, toda essa corrente era o que estava ocasionando eles estarem ali, né? Então assim, é cíclico, é retórico, mas as pessoas precisam se desconectar de algumas coisas, e senão vai repetir o que aconteceu em 24, em 25, estamos aí em vias de vir o El Niño, né, que está todo mundo já comentando. Então assim, é muito doido. Eu acho que foi aí que eu me conectei com o veganismo, mais ou menos há uns 12 anos, eu acho que é esse tempo, 12, 13 anos, que foi quando eu comecei a ligar alguns pontos que são difíceis de conectar, né, quando a gente está vivendo meio que no piloto automático dentro da sociedade. O meu pai, ele é biólogo, e eu fui para a África do Sul fazer uma viagem em família, eu, ele, minha mãe, minha irmã, e nessas viagens, como ele gosta muito dos animais, como eu sempre convivi com esse amor aos animais, era um amor um pouco equivocado, confesso, porque eu amava os animais, então eu ia até o zoológico para vê-los. Eu amava os animais e eu, de certa forma, explorava eles em entretenimento, coisas do tipo,
e eu não fazia essa conexão, né? Hoje eu digo que eu amo mais os animais, por isso que eu não vou ao zoológico. E nessa viagem que eu fiz para a África, foi muito marcante, tudo muito incrível, assim. Primeiro, por que você falou, inclusive, de novo, parece que está tudo conectado, os hábitos das pessoas, por exemplo, na África do Sul, eles falam 9 dialetos, né? Eles falam 9 línguas, entre eles, além do inglês, e se via que os povos eram diferentes, os costumes. Eu fui em Soweto, eu fui em Cape Town, eu fui para alguns lugares e era tudo muito incrível, até eu chegar ao Parque Kruger, que era no extremo oposto, né? E no Parque Kruger eu convivi com os animais sem interferir, né? Nós víamos os leões caçando, o início da migração, da grande migração que eles atravessam ali o continente. E para mim foi tudo muito lindo, muito maravilhoso. Voltei para o Brasil com aquilo dentro do meu peito, bastante emocionado de ter presenciado, até que eu vi uma reportagem. Eu morava no Rio de Janeiro na época, que eu fazia uma novela lá, então eu morava no Rio de Janeiro, e eu li uma reportagem de que um caçador, nem considero isso profissão, né? Alguns dizem que é hobby, mas que hobby é esse, né? Bom, enfim, se chamava Walter Palmer. Esse senhor pagou uma quantia exorbitante para caçar um leão que era símbolo ali do Zimbábue. Infelizmente, alguns países do continente africano permitem a caça. Então, eles interferiram lá e mataram um leão. Eu estava com aquilo tudo muito quente ainda em mim, estava com aquilo tudo muito vivo. Eu sabia, eu entendia o impacto que geraria aquilo, né? O leão é um animal topo de cadeia. Então, ele sim é o topo da cadeia alimentar, não nós, né? Então, se você tira o topo da cadeia, você interfere em tudo. Você interfere até na vegetação que vai nascer. Né? E eles tiraram isso pro bel prazer. O cara matou o caçador, né? Matou esse leão só para tirar uma foto para a rede social ou para levar a cabeça. Depois eu fui ver até recentemente, quando eu contei essa história para alguém, eu vi que ele tinha um Instagram, ele era dentista, algo do tipo, a profissão oficial, né? E ele tirava foto com as cabeças dos animais e tal. Aquilo me impactou profundamente. Eu lembro de ter acabado de almoçar e ter lido isso na capa do jornal, assim, na internet, e me assustou, e eu pensei, mas peraí, ele foi egoísta, né? Pro bel prazer dele, para tirar uma foto, sei lá, ele matou um animal. Mas eu acabei de me alimentar. E pro meu bel prazer do paladar, eu também matei um animal. Ou será que eu não estou na mesma categoria de hipocrisia que ele? Será que eu posso optar? Eu tenho essa possibilidade de não matar animais? E eu entendi que sim, existia o veganismo, que até então eu não sabia, não conhecia ninguém, conhecia vegetarianismo e falei, pô, vai ser isso que eu vou fazer. Mas aí eu fui pesquisando a fundo, pós essa pesquisa, essa triste notícia na leitura da internet, e falei, não, mas o ovo também não é... Opa, o leite, quer saber? Então, pós aquele almoço, que eu acho que até tinha comido frango, não lembro exatamente qual era a carne, o animal que eu tinha comido, eu me tornei vegano. E acho que faz uns 12 anos. Depois eu preciso até pesquisar quando que morreu. O leão chamava Cécio. Eu lembro da história até hoje, sabe? Assim. Vou olhar para você aqui. Como que chama? Leão Cécio. Vamos dar uma pesquisada aqui para... C-E-C-I-L. Veja quando que ele morreu, que foi ali que eu... Essa é a data do meu veganismo. Já vamos descobrir. Foi 1º de julho de 2015, aos 13 anos. Leão Cécio, C-E-C-I-L. Então faz 11 anos. No Zimbábue, né? Zimbábue. Parque Nacional, não sei a pronúncia, mas fica no Zimbábue. Então. 1º de julho de 2015. Julho, então já passou. Já completei 11 anos de veganismo lá. Parabéns.
Mas isso que você falou é muito interessante e acaba sendo, sim, que nem eu costumo falar, né, Rodrigo, assim, ó, o prato, né, minha forma de ativismo desde 2008 é através do prato. E por mais que, sim, o veganismo não seja uma dieta, isso é bastante importante da gente frisar, mas, assim, é aonde mais pega nas pessoas normalmente, porque eu nunca vi ninguém dizer, eu não seria vegano porque eu jamais deixaria de ir no rodeio. Eu não vejo ninguém dizer isso, mas sim, eu não seria vegano porque eu não consigo parar de comer carne pela minha saúde ou pelo paladar ou o que quer que seja. Então, sim, eu acredito que o prato é um lugar revolucionário e é onde mais pega, porque, que nem você falou, peraí, mas eu tô indignado com a caça, mas eu também acabei de fazer algo, né? Só que entra todo um mecanismo, né, que nos convence e faz com que a gente tenha essa dissonância cognitiva mesmo, porque você não vê uma vaca, um peixe ou uma galinha no seu prato. Você vê uma peça de alguma coisa que já está super processada ali, que você comprou numa bandejinha, que está disfarçada, ou seja, né, acaba fazendo não fazendo link. Então é um Sim, processo muito mais cheio de camadas, né? Por isso o sim. trabalho é tão importante, né, nesse sentido, né, de fazer essa quebra É, de... então, e é bem isso que você falou, o se alimentar é talvez o que mais chama a atenção quando alguém fala sobre veganismo, que tem aí um amplo, aproveitando o fato de estar falando de comida, um amplo cardápio de escolhas que um vegano faz, que não significa só a comida, né? Tem entretenimento, tem vestuário, tem uma série de outras coisas, mas o ato revolucionário mesmo, ou talvez o que mais chama a atenção, seja a alimentação, porque é quando pelo menos 3 vezes ao dia você escolhe não matar animais, né? No café da manhã, no almoço, no jantar. Então é uma escolha que você faz consciente 3 vezes no mínimo ao dia. Talvez um entretenimento ou uma roupa chame menos atenção em relação a isso. Mas e isso que você falou também faz muito sentido, né? As pessoas, não é que eu não consigo deixar de ir ao zoológico, puxa, eu preciso ir. Assim, a alimentação é onde mais pega e também tem aquilo que a gente está o tempo todo sendo bombardeado de informações, muitas vezes equivocadas, muitas vezes mal intencionadas, mas acho que a maioria das vezes também por estar passando à frente algum conto, né? Como a gente falou aqui no começo da conversa. Às vezes, a pessoa que mais me contava contos e histórias era a minha avó. E a minha avó, hoje falo brincando, que talvez foi ela que plantou a primeira sementinha do veganismo. Porque quando aparecia alguma coisa de tourada na televisão, minha avó sempre falava para mim, eu vou torcer pro touro. Isso é um ato vegano, sabe? Ela falava para mim isso. Vou torcer Então, pro touro, assim, é ótimo. ela torcia pro touro, ela era completamente contra. Eu Aliás, acho que até, todos nós somos. assim, corroborando com a sua avó, que inclusive parabéns para ela, eu fico, assim, a gente não quer o mal de ninguém, ou quase ninguém, pelo menos, né? Mas, assim, na verdade que quando a gente vê aquelas... o touro, né, chifrou o toreador, não sei se é assim que chama também, o toureiro, sei lá, o touro matou o toureiro teve um acidente, mostram, né, aquelas cenas, não é que a gente fique feliz, falando por mim, assim, né, é que dá uma sensação de, tipo, o karma voltou, assim, Sim, de embora a gente justiça, saiba que né? não é bem assim, né, que a gente sabe que aquele animal muito provavelmente vai ter consequências por aquela situação, e só que ao mesmo tempo, quando a gente faz a coisa contrária, quando a gente mostra, imagina se fosse o contrário, né? Porque ali o touro, ele, por mais que ele seja esse animal imenso e que, né, seja uma cena que eles fazem para mostrar o quanto o toureiro é valente e tal, no final das contas segue sendo sobre a supremacia do ser humano, né? Sim. Ele tá no domínio Sobre, ali. sobre a insensibilidade, né? Porque, assim, acho que a Torada é um evento, se é que pode se chamar, né? Tão antigo, mas me vem desde a, sei lá, da época romana, né? O Coliseu ali e tal, que tinha rei, e aí isso eu penso do ser humano, sabe? Se o ser humano precisa se impor em cima de um animal assim que ele não está participando do mesmo entretenimento, né? Eu lembro daquela frase clássica: se você é rei e precisa falar que é rei, você já não é mais o rei.
Então, se o ser humano precisa se impor em cima de um touro, é sinal que ele é frágil. É que o frágil ali da história é o ser humano. Que ele está querendo mostrar uma força que não é o combinado, né? Então, Exatamente. Enfim, acho muito triste. Mas que bom, assim, primeiramente, né, que eu percebo isso, assim, né? Muitas pessoas têm esse despertar quando estão comendo, né? Ou quando estão, enfim, ingerindo alguma coisa, né? Antes da gente entrar na questão do mandato animal, que é algo que eu quero muito que você fale aqui pra gente, aproveitando que a gente está falando de comida, eu vou te pedir uma licencinha para falar do Milaveg, que tá super nos recebendo aqui, nos apoiando nesse projeto que acabou de começar e que com certeza vai ter uma longa vida. A gente nem queria que tivesse, na verdade, porque a gente queria não ter que ser vegano, né? A gente queria que o mundo já tivesse passado dessa etapa, mas enquanto não passou, e falando em comida, vou pedir para a produção colocar aqui pra gente o Milaveg, que tá nos... Bom, eu vou escolher o que... Infelizmente, Rodrigo, não posso te oferecer, porque você não está aqui, tá? Mas a gente tem 5 tipos de sobremesas aqui na mesa. Tem banoffee, tem bolo no pote, tem esticadinho, tem torta de bolachinha, que é um clássico aqui do Sul. E sim, eu vou ter que comer todos, porque, né, desculpa, eu sinto muito, mas tem cookie do Alisson, que a Camila já falou que é muito bom, enfim, eu tô acreditando que seja, eu não queria fazer essa piadinha infame, mas as pessoas gostam, né, de saber sobre o cookie do Alisson, continua bom, segundo a Camila. Vamos experimentar aqui. Você coloca aí pra gente, Alisson, sobre o Mila pra gente. Nossa, gente, é bonitão mesmo. Então, para que eu possa continuar comendo aqui, terminar de comer, vou pedir para você colocar o cupom. Tem cupom de desconto. Se você estiver aqui em Porto Alegre ou passar por Porto Alegre, é um lugar super fácil de você chegar num dos pontos mais nobres e principais aqui da cidade, pertinho do Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção. É isso? Tô perguntando porque eu tô acabando de voltar aqui pro Sul, tá? Depois de 20 anos, então ainda tô me ambientando. Milaveg é esse espaço que já recebe aí nosso trabalho há muito tempo também. Restaurante, lancheria, doces maravilhosos, entretenimento e nossos cursos costumam ser lá. Inclusive, a gente tem um curso no dia 2 de agosto agora. E o cupom tá aqui na tela. 15% de desconto para você que estiver por aqui. Chega junto. Vamos continuar então, Rodrigo? Infelizmente, não vou poder te oferecer, porém, vou escolher um para comer aqui, enquanto você conta pra gente o que eu acho que é, nesse momento, pelo menos para mim, muito importante. Sinto muito não estar no estado de São Paulo, que eu queria poder estar mais junto, fazer mais alguma coisa, mas já que eu não posso e que eu confio muito na necessidade da gente ter representantes, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe de um monte de coisa que está acontecendo, inclusive da emergência climática, que aí é relacionado à natureza e a gente não tem mais como reverter, mas tem como trazer políticas públicas que se importem com isso, assim como na causa animal. Conta pra gente um pouquinho do que é o mandato animal, a importância disso, enfim, fala o que você acha pertinente que as pessoas saibam, tá? Já vou deixar esse convite para quem for de São Paulo, do estado de São Paulo, para conhecer um pouco desse trabalho. Fica à vontade para contar pra gente um pouco aí sobre... Enquanto você come. Enquanto eu como. Sinto muito. Muito bem. Eu estive aí no Sul faz uns 2 meses. Eu fui... 2 meses não, 1 mês e pouco eu fui para a Maratona de Porto Alegre, eu corri. Inclusive aqui, ó, tô com a camiseta Veg Run, de corredor vegano. Ai, é uma forma de ativismo. Vai fazer... Eu só vou comer aqui.
Eu achei que era aquele quadro, você come e passa embaixo da mesa para mostrar que estava muito bom. É quase isso, só que o meu é ficar girando na cadeira, assim. Que maravilha, muito bom, muito bom. Bom, enfim, estive aí e agora tô querendo estar de novo, né? Pelo amor de Deus, mostra aí todas essas delícias e dá vontade de comer, já abriu o apetite. Mas, bom, falando do mandato animal, o que é o mandato animal? É um movimento, na verdade. É um movimento que começou em 2022, muito iniciado, muito motivado, por a gente entender que nós, vocês que estão aí no Sul, nós que estamos aqui em São Paulo, ou qualquer canto do Brasil, a gente vai para a rua, pede abaixo-assinado, não queremos mais exportação de gado vivo, por exemplo, que é uma prática muito cruel. A gente vai para a rua, enche as ruas, consegue abaixo-assinado, se manifesta e nada avança. Porque chega em algum momento que isso é travado. Por quê? Porque onde estão os lugares de decisão, onde as pessoas tomam as decisões, esses lugares estão ocupados por pessoas insensíveis à causa ou com outras causas que são mais importantes na cabeça deles do que o direito de todos os animais. Então, a gente precisa ocupar isso. Em 22, nós criamos o mandato animal, que foi também para concorrer à eleição, deputado estadual. A representante era a Mônica Boava e o Fábio Chaves, são grandes ativistas. Ela tem um restaurante muito conhecido aqui em São Paulo, chama Pop Vegan Food. O Fábio Chaves, do Portal Vistas, eles se uniram e criaram isso, e eu, junto com uma outra galera, nós fizemos uma dobradinha, né, que seria eles para federal e nós para estadual, para ocupar o Congresso Nacional e a Alesp em São Paulo. E, Rodrigo, só para te perguntar, então, é estado de São Paulo, nesse momento? Isso. Tá. Foi do estado de São Paulo em 22. Acabou que a gente teve uma votação expressiva, a gente conseguiu chegar em muitas pessoas, teve um resultado bacana nas urnas, mas a gente não entrou, né? A Mônica ficou como suplente para federal e o Will, que representava o coletivo do nosso mandato, ficou como suplente também no estadual. Enfim, aí em 24 tem as eleições que são municipais, né? Então teria vereador e prefeito na cidade de São Paulo. E aí eu tomei a frente e falei, esse movimento não pode parar, assumi isso e saí candidato a deputado, a vereador aqui para São Paulo. E, novamente, fomos os mais votados do partido, só que não entramos. Então, ficou, pela segunda vez, batemos na trave. E agora, em 2026, tem de novo aquelas eleições para deputado estadual, federal, senador, presidente, governador. Toda aquela eleição que a gente vota 6 vezes, pelo menos, né? Presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e estadual. E eu me coloquei à disposição de novo do movimento, das pessoas, para liderar o mandato animal, para ser pré-candidato agora, nesse momento estou pré-candidato a deputado estadual aqui para o São Paulo. A ideia, nós criamos até um Instagram, @mandatoanimal, que mostra o movimento. A ideia, no mundo ideal, é que nós tivéssemos representantes em todos os estados, todas as cidades. A gente ainda não tem, mas a gente já, com esse grupo do Mandato Animal, a gente já rastreou outras candidaturas veganas, pensando nos animais, por todos os animais, em outras cidades. Porque o que acontece? Hoje em dia, a causa animal elege muitas pessoas, mas a gente sabe que não é exatamente a causa animal. É uma causa animal que eu posso considerar como causa pet. E mesmo assim, nem necessariamente é uma causa pet. Porque são aquelas pessoas que falam, eu vou salvar, vou resgatar, fazem todo Aí a gente tem visto muita coisa acontecer em relação a isso nesse momento, né? Acho que muito pertinente essa fala. Aí no Sul também, né? Exatamente, é muito pertinente, porque as máscaras caem. Só que até as máscaras caírem, quantos animais não foram sacrificados, ou quantos animais poderiam ter sido salvos até lá? De novo, parafraseando minha avó, né? Devagar que eu tô com pressa. A gente tem muita pressa para salvar os animais, mas assim, a gente também não pode trocar os pés pelas mãos. Então, pensando nisso, a ideia é que a gente, junto com o grupo das pessoas do Mandato Animal, que agora eu estou liderando aqui em São Paulo, mas a ideia é que a gente rastreie os veganos.
no mínimo, simpatizante forte. Porque não adianta, porque eu sou da causa animal, o cara faz 2, 3 resgates para as redes sociais e no final a gente sabe que ele abandona ali para qualquer protetor esse cachorro, esse gato, esse animalzinho, assim. E no fim das contas, ele acaba eleito e quando entra, ele assume uma secretaria que nem está relacionada a isso, desvia verba, usa emenda para fazer outras finalidades que não ajudar a causa animal, o que é um absurdo, né? Isso é, enfim, estelionato eleitoral do mais baixo nível. Então, agora, e de mais novo, profundo, talvez, assim, não sei se mais profundo, né? Não quero fazer assim uma comparação direta, mas quando a gente está falando de pessoas, quando você envolve pessoas, né? Que você vai defender uma causa que envolva pessoas, pelo menos tem seres humanos capazes de se comunicar e dizer, não, eles não estão fazendo pela gente. Né? Agora, você lidar com uma causa que envolve seres que não podem dizer, não a gente não está sendo protegido, isso não está acontecendo. Então, depende, acaba sendo muito mais complicado, delicado nesse sentido, né? Quem que você vai colocar para representar. Eu falo brincando aqui, porque a gente está em pré-campanha, né? Então é aquele momento que a gente vai montando equipe, é aquele momento que a gente vai indo para as ruas, fazendo conexões, vindo em podcasts, falando com as pessoas. E é aquele momento que nós, que somos uma causa na cabeça do sistema, né, do establishment, menos importante, a gente tem menos recurso, tem menos apoio. É tudo no trabalho do voluntário aqui, como a gente já está acostumado a fazer. Então, eu falo brincando para essas pessoas que estão se unindo a nós. Ontem eu fiz um treinamento para a gente já ir para a rua, para falar com as pessoas. Tinham mais de 20 pessoas voluntárias num dia à tarde e noite. Eu falo que se os eleitores fossem os animais, a gente não precisava fazer muita coisa. Era só continuar fazendo o que a gente está fazendo. Que agora, infelizmente, eles não votam, né? Mas eles estão dentro da sociedade. E o que é muito curioso, porque assim, a causa animal não é restrita ao animal, porque é o que você acabou de falar da transição climática. Se a gente pensar em cuidar bem das vacas, por exemplo, ou parar de reproduzi-las, ou parar de explorá-las, parar de comer carne bovina, por exemplo, a gente vai reduzir muito a nossa pegada de carbono, vai reduzir muito a devastação das florestas, vai reduzir muito o efeito que está acontecendo dos rios aéreos, né? Que a Amazônia, que a região da floresta amazônica está seca e o Rio Grande do Sul está inundado. E aí? Então, assim, defendendo a vaca, se resolveu todo esse problema da enchente no Rio Grande do Sul. Então, assim, e é muito, assim, muito importante que pessoas estejam num lugar de voz, assim, no sentido, por exemplo, dentro da política, onde você possa comunicar o que acontece na realidade, porque o que a gente vê muitas vezes ok, mas se a gente parar de comer as vacas, o que vai fazer com elas? O mundo vai ficar cheio de vacas? Não, gente, a reprodução desses animais para corte, ela é completamente fora do que acontece na natureza. Né? Ela é uma reprodução... É antinatural. Isso é completamente antinatural. Então, isso tudo tem que ser dito, né? Que de fato isso está impactando em diversas outras áreas, né? E que envolve o quê? A nossa casa, onde a gente vive. Então, se a gente continua tendo as mesmas ações, não adianta pedir para políticas públicas resolver um problema que também está na conscientização, né? Então, é todo mundo junto, né? É muito problemático toda essa questão, porque, assim, hoje em dia, o poder da informação está nas grandes mídias, né? Tá nos grandes players aí, nos grandes, talvez, redes sociais, principalmente. E aí popularizou-se aquele discurso de que o agro é pop. Mas o agro não é exatamente o que a gente pensa. Quando nós, veganos, mas se são contra o agro, vão comer o quê? A gente não é contra o agro, mas assim, o que acontece? O grande agro que polui, que destrói, os pecuaristas, eles não geram tanto emprego. Eles não são a locomotiva do Brasil. Se você for olhar com atenção, com cuidado, sem ter esse filtro, sem ser tendencionado, direcionado pela narrativa que está aí posta, a gente vai entender que os cinturões verdes das cidades conseguiriam abranger toda essa necessidade de consumo, o pequeno agricultor, as famílias, tudo isso é muito importante. E aí não tem uma dissociação da saúde, porque aí falar, puxa, o agro, elogiando o agro, um exemplo, as pessoas, eles nem gostam de chamar de agrotóxicos, né, que tem aqui no Brasil mais que em todo lugar. Defensivos químicos, né?
defensivos químicos. Mas assim, a pessoa às vezes está desenvolvendo uma doença grave porque tem alguém que está explorando lá no agro ou coisa do tipo. Para quê? Para produzir ração para, de novo, a mesma coisa que a gente falou das vacas. Aí você está na praia e aí você recebe alguma água poluída, praia contra, sei lá, imprópria para o banho. Por quê? Porque ali está tendo embarque de carga viva. E assim, 16 mil bovinos em São Sebastião, por exemplo, aqui em São Paulo, 16 mil bovinos num barco, para onde vai tudo o que eles vão produzir de resíduos? Vai para o mar. Sem contar os mangues, né, que são o berço aí de todas as nossas águas, né, e que são principais atingidos aí quando acontecem esses desastres, né, com as cargas vivas. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, trazendo esse ponto do mandato animal, voltando, que eu quero te perguntar aí quais são as principais abordagens, né, que vocês vão ter, mas a gente olhar para todas essas pontas, né, quanta coisa envolve essa questão do cuidado com o direito dos animais, né? Envolve muita coisa e para quem tem esse olhar mais voltado para o ser humano e não para o animal, envolve o ser humano também diretamente, né? Então, a grande realidade é que fazendo esse tipo de escolha ou tendo pelo menos um olhar para isso, né? Convidando, né? O que a gente está fazendo aqui é convidando as pessoas para olhar para a necessidade de entender que a gente hoje, enquanto política, a gente está dominado ali pela bancada do boi, né, da bala e da Bíblia, né? Então, assim, é isso que tem muito dinheiro, né? Que envolve, que nem você falou, né? No ativismo ou mesmo nessas campanhas que envolvem minorias, digamos assim, a gente não tem os mesmos recursos financeiros. O nosso recurso são as nossas vozes, né? É isso que vai fazer com que as pessoas, enfim, possam entender e algumas mudanças comecem, mesmo que aos pouquinhos, de fato, acontecer, ocupando esses espaços, né? Sim, é isso que você falou. Essa disputa por espaço é completamente desigual. Você citou o BBB, né? Que é boi, Bíblia e bala. E entrou mais um B na jogada, que são as bets. Então são 4 Bs agora. E até eu lancei um post ontem na minha rede social, quem tiver ouvido quiser acompanhar, é @Rodrigo Dourado ou @Mandato Animal. A gente colocou lá, menos tigrinho e mais oncinha, né? Porque o tigre, inclusive, o jogo do tigrinho e tal, na hora de explorar animais até para esse tipo de aposta, de casas de aposta, eles usam. Mas na hora de preservar... E o tigre nem brasileiro é, a onça sim. E tudo isso, essas 4 bancadas, ou essas bancadas majoritárias, estão indo contra a nossa fala. Todo mundo, assim, é unânime. Se você conversar com as pessoas, todo mundo é a favor da natureza, dos animais. As pessoas são contra as coisas ruins que acontecem e que às vezes elas financiam sem nem perceber. Então, por isso que é importante ter um mandato animal, realmente animal, e quando a gente fala, mandato animal, não é visando apenas o animal, porque cuidar do animal humano está nesse contexto também. A gente, quando diz qualquer, sei lá, saúde única, a gente está falando de evitar zoonoses. Hoje, quase todas as pandemias que chegaram aí, todas as doenças, todas essas grandes catástrofes vieram de alguma zoonose, vieram do mau manejo com os animais. Então, assim, quando você diz, eu converso com as pessoas na rua, eu adoro ir falar com as pessoas, e aí muitos do que me questionam é isso, né? Pô, mas tem tanta criança passando fome, tem tanta coisa acontecendo e vocês, pelo mandato animal, por que só para eles? Não é só para eles, a gente não está separado deles, estamos todos coexistindo no mesmo ambiente. E são várias frentes, né? Tem pessoas que estão à frente, né, desse campo de batalha em relação às crianças, em relação às outras minorias todas. E por que não ter alguém à frente dessa situação específica também? Tem lugar para todo mundo trabalhar, tem muito trabalho para ser feito, então... Tem muito, e todo mundo... Bom, o pessoal que está, por exemplo, as mulheres que defendem o direito das mulheres, né, as feministas, ou, sei lá, algum outro grupo que nas leis tem menos acessos, né? Sei lá, os povos originários, ou todos os grupos minoritários
eles são sensíveis aos outros. Os animais estão nesse grupo também, né? Então, assim, com certeza, quem cuida do animal é o cara que, ou a mulher, ou a pessoa que respeita o direito das mulheres, que não negligencia um idoso, que não vai ser tolerante com criança tendo acesso a pets, a uma série de conteúdos, né? Por exemplo, o ECA digital é uma coisa que está super em voga agora. Então, assim, é um pacote de benfeitorias para toda a população. E ela passa também pelos animais. A gente tem que ser a voz deles, né? E a gente poderia esperar aí, você falou o sistema único, né? Eu fiquei pensando, imagina um mundo onde um país, né? Onde a gente, sei lá, tem um SUS, por exemplo, para os animais, Suspete, né? né? Poderia ser uma possibilidade aí, o que eu quero saber, e aí introduzindo esse assunto, é o que a gente poderia esperar. Então, né? Qual é o olhar do mandato animal, assim? Quais são as ações possíveis, viáveis, praticáveis, que você acha que o mandato animal conseguiria abranger aí já nesses primeiros momentos considerando que sim, né, já possamos já ter aí em 2027 uma representação sólida, né, efetiva, o que a gente traria aí de ações concretas, né? Já aconteceu, vai acontecer. Parece até que a gente fez uma dobradinha aqui, parece que a gente bateu bola antes para você levantar para eu gente, cortar. inclusive a gente até teve algumas questões técnicas, então foi tudo muito rápido, não É teve nada de combinado aqui. É verdade, não, tem razão. Uma coisa que a gente tem conversado aqui é o suspete, né? Seria algo interessante, porque se você for pensar toda a sequência, as pessoas se sensibilizam com um cachorro que está passando frio, né? Ou que está na rua, ou que foi atropelado, ou algo do tipo. Mas a pessoa fala, pô, eu não posso acolher esse animal, porque só de medicamento, só de uma série de outros gastos que eu vou ter já está difícil para mim. Como que eu faria isso, né? Ou ter medicamentos genéricos, veterinários, coisas do tipo, aumentar as castrações. Aí entra um ponto muito importante que a gente tem que ser muito atento na hora de falar sobre política. Eu acho que a população, no geral, está cada vez mais interessada em falar, em discutir política. Isso é excelente. Estamos muito polarizados, isso nem é tão excelente. Mas, mais do que tudo, eu gosto de levar informação. Eu estudei, as pessoas estão estudando, estão aprendendo, entendendo o que é da alçada de cada um dos cargos. Por quê? Eu fui candidato a vereador e tem uma série de coisas que não estão no escopo do vereador, porque o vereador cuida do município. Então, aqui em São Paulo, o vereador mais votado, ele prometeu 3 coisas na campanha dele que não eram da alçada dele. Era para algum deputado federal. Então, e mesmo assim, a população votou. Se a população tivesse consciência, ela já ia, naquele discurso, saber que ele estava prometendo algo que ele não podia, sabe? Então, ali já, essa candidatura já teria que ter sido impugnada pela população. Sim. Não pelo falastrão, porque quem quiser falar, a gente costuma dizer, papagaio também fala, né? Então, assim, o papagaio fala e é muito mais sensato do que muitos desses políticos. Acontece que a gente não tem um letramento, né? Nem não político, tem. Nem econômico, nem nada que nos faça se sentir mais autônomo, né? Assim, para poder fazer as escolhas. Não temos, né? Exatamente. Nas escolas, nem em lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, para o mandato animal, o que a gente tem feito? Tem um grupo de advogados animalistas muito legais, muito bons, que estão compondo e escrevendo o que está no nosso escopo. Porque é legal até de falar rapidamente que qual é a função de um deputado estadual? Ele tem 2 funções principais, que é primeiro fiscalizar as contas do governador do estado, seja ele qual for o seu estado, né? Então o deputado estadual, ele fiscaliza o executivo, o deputado é legislativo, né? Então ele produz as leis e ele fiscaliza o executivo. É basicamente isso que ele faz. E aí ele propõe leis, mas tem leis que, segundo a Constituição, não estão ali. Os estados não são autônomos no Brasil. Então, eu não posso criar uma lei que só funcione, algumas até podem, né, tem algumas emendas, enfim. Mas eu não poderia criar algo como deputado estadual que interferisse em todo o país. Então, muitas coisas que esses advogados a gente está construindo são advogados conhecidos da causa animal, Yuri, Henrique, quem mais? Marcelo,
acho que vou esquecer mais alguém, a Natália, que é uma veterinária, está conosco, a Letícia, enfim, a gente está construindo o que é possível, o que é viável, o que é aceitável e, mais do que tudo, a gente tem visto que existem várias leis que já defendem os animais. Está no Código, na Constituição, tem um monte de leis que já estão lá, que não são aplicadas. Por exemplo, é proibido você torturar os animais, é proibido maltratar os animais, isso é lei. Só que tem algumas brechas, porque se você for pensar, a maneira como os abatedouros operam, isso Sim. não é maus tratos, né? Então, tem umas brechinhas assim, que a gente tem que conversar. A gente tem um abismo entre existir uma lei que fale sobre isso e que condene isso, e, de fato, uma condenação. Porque, por exemplo, a gente tem aí um surto no Discord de pessoas, principalmente adolescentes, que pagam e recebem, enfim, para poder torturar e matar animais ao vivo, sabe? Sim. E assim, da lei até isso ser condenado, existe um caminho inteiro que, será que ele é efetivamente, assim, será que é fácil chegar nisso, né? Então, esse é o grande ponto, é muito complexo, né? São muitas coisas para se olhar, então... O zoosadismo é um problema enorme, e isso aí, de novo, zoosadismo na ponta do fio que a gente está falando, de torturar e matar animais, muitas vezes filhotinhos de gatos, por exemplo, mas numa ponta. O que é na outra? Educação. Né? Então faltou o quê para as crianças? Educação. Porque aí vira violência pela violência, elas desensibilizam. Às vezes são pessoas que estão em formação. Os adolescentes, eu dou aula de teatro para crianças, né? Os adolescentes são incríveis. Eu acredito que as crianças vêm prontas, só que se ali, durante a sua formação, você vai se desensibilizando, você vai, de alguma maneira, começando a não ter boas referências, falta de educação, Sim. principalmente, acaba, quem sofre a consequência é o animal no final. Mas você citou uma coisa que, claro, está no nosso escopo ali, e tudo que a gente tem colocado são coisas possíveis de fazer e que todos poderiam fazer. Inclusive, eu acho maravilhoso que, talvez tudo dando muito certo, o mandato animal seja referência para todo mundo, para as pessoas começarem, outros parlamentares, outros candidatos, prometerem ou executarem as mesmas coisas. A gente tem falado muito sobre proteger as protetoras, porque hoje, no estado de São Paulo, tem vários santuários, várias protetoras de animais. Isso é um grande problema. Por quê? Essas pessoas, elas começam a guardar, a receber animais, cuidar desses animais, são tutoras de, sei lá, 1.000 animais, às vezes, e quem ajuda elas? Quem protege essas pessoas? Porque elas precisam de ajuda financeira, ajuda psicológica. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiria, com um mandato, fazer. Ajudar essas pessoas com emendas, com doações, com cartilhas educacionais, porque isso é essencial. Então, aí é todo um leque de coisas que nós podemos fazer. Depois você falou do Milaveg aí. Milaveg, que é um restaurante sem nenhum abuso animal. Um restaurante à base de plantas. Imagina fomentar ou colocar alíquotas, ou colocar igualdade no Sim. preço do leite de soja e do leite de vaca. Hoje em dia, a gente sabe, por não estar na cesta básica, né, o leite de soja paga muito mais imposto. Sim. Como assim? Isso é injusto. Exatamente. E aí isso interfere na opção da pessoa depois. E assim, claro que isso é uma coisa bem mais profunda de se entender, mas assim, tanto as protetoras, né, cães e gatos, vamos falar assim, né, que estão recolhendo esses animais da rua, castrando e fazendo tudo isso, quanto os estabelecimentos que estão oferecendo a alimentação ali à base de plantas, estão ambos servindo, fazendo um lugar até de políticas públicas que não estão sendo feitas, porque esses animais retirados da rua estão evitando zoonose, que é uma responsabilidade que é pública, né, e que tem recurso para isso. E aí vem toda aquela história de mas estão ali sempre pedindo Pix, mas por quê? Porque estão fazendo um trabalho que era para ser sim um trabalho que é da política pública e não está sendo feito. Assim como estabelecimentos que oferecem um alimento à base de plantas, uma alimentação à base de plantas que comprovadamente, né, já está sendo aí falado por vários nutrólogos, nutricionistas, médicos sérios e comprometidos com a realidade, né, que fazem bem, né, são muito melhores para a saúde, ou seja, que diminui a demanda dos hospitais, porque, então,
em tese, só gera coisas boas e não tem a contrapartida. Por exemplo, como você falou do leite de soja, né? Desses alimentos que têm uma taxação muito mais alta, né? Fora que, assim, os empreendedores desse nicho que já estão indo no contrafluxo, já têm, teoricamente, menos clientes, né? Não tem ali um respiro, né? Uma política pública que defenda ali, que traga alguma solução nesse sentido, né? Então, a conta acaba não fechando. É isso. O Alisson tá aí, ele sabe do que a gente está falando. A gente não tem esse respaldo. Então a gente vai com a cara e com a coragem, aí depois vem falar, não, porque estão fechando restaurantes veganos. Estão fechando vários restaurantes. Sim. Proporcionalmente falando, tá igual. Mas o que chama a atenção? Dizer que tá fechando restaurante é a base de plantas. O que chama a atenção? Falar que a Gisele Bündchen deixou de ser vegana. Uhum. E não porque teve um desconforto intestinal. Mas quantas pessoas que não são veganas têm desconforto intestinal diariamente, mas isso não dá manchete. Então, assim, infelizmente, a gente está correndo atrás de um tempo perdido ou também de levar a informação correta para essas pessoas. Mas tudo isso também passa pela educação. Então, quando você fala, o que o mandato animal propõe? Propõe educação de qualidade. Eu sou professor, então eu acredito que tudo, a base de tudo vem da educação, né, da escola. O que a gente aprende na escola? Pô, tem lá uma segunda sem carne, por exemplo, na escola? Tem alguma política pública feita na escola para ter hortas, alguma coisa do tipo? Ou leva os alunos para o zoológico? O que é o zoológico? É uma instituição um pouco ultrapassada, né? Ela começou sendo lugares onde a gente colecionava animais, objetificava os bichos. E até seres humanos, né? Um passado muito recente, na Bélgica, por exemplo, tinha zoológicos de seres humanos. E é isso que a gente educa então, para as crianças. Então, olhar bem para os aparelhos públicos educacionais que eles estão fazendo. Então, tem alguma horta lá na escola? Ou eles estão tudo cimento, ali impermeável, acumulando, levando para o zoológico, estão entendendo o verdadeiro uso do solo. Então, aí a gente fala de educação que é necessário. Mas a segurança é um problema que está acontecendo e tal. Sim, segurança pública é algo que tem que ser dito. E passa também pelos animais. Se você é um adolescente que está sendo bombardeado de informação nas redes, às vezes nem é dark web, é até mais próximo, vendo que a violência está normalizada, você acha que as suas ruas vão ficar mais seguras ou não? Né? Você está educando as crianças para... é legal torturar um gatinho, um pintinho, e depois, qualquer dia, vou torturar aquele lá que é diferente de mim. Então, a segurança pública passa por aí. E aí a gente cria meninos misóginos, a gente cria os red pill aí, né? Então, tudo está conectado, tá tudo na mesma esfera. De base, né? E assim, quando você puxa um fio, né, dentro da educação de base para uma questão ética X, você vai olhar inevitavelmente para outras éticas, você vai estudar sobre a ética, aprender o que é a ética primeiro, antes de aplicar nas diferentes ações. E mesmo assim, um outro dia eu estava dando uma entrevista e falei isso, né, assim como já falei aqui para o Alisson, que tem essa ideia de que porque você está fazendo um trabalho em relação à libertação animal, então você obrigatoriamente tem que olhar para todas as outras causas, obrigatoriamente você tem... E assim, eu acredito muito que sim, é importante, né, a gente ter essas intersecções, porém, se a gente se firma em um ponto X, a gente, além de utilizar mais a expertise e colocar mais força naquilo, a gente vai estar no nosso campo de ação, sabe? Cada um no seu quadrado, mesmo que a gente possa interagir e deva, que eu acho muito importante, mas qual o problema de cada grupo estar defendendo, né? E até eu acho que fica uma forma mais inteligente de administrar os recursos, né? Recursos Sim. pessoais mesmo, né? É um ecossistema, né? Se você for pensar assim. Então imagina que, sei lá, comparando uma floresta ou com uma indústria, ou agora que a gente acabou a Copa do Mundo, comparando com um time de futebol, o time está querendo ganhar. Então, assim, se você é lateral esquerda, você não vai cruzar da direita para a esquerda, ou você não vai pegar a bola com as mãos porque já tem o goleiro, mas está todo mundo jogando no mesmo time. Tudo que a gente exemplificou aqui da causa animal, a causa animal está junto com aquela pessoa que quer defender as crianças, está junto com aquelas pessoas que é contra a violência contra as mulheres, está junto com aquelas pessoas que estão preocupadas com a economia. Pô, pensar em economia verde,
pensar em restaurantes sustentáveis, pensar em toda essa... O novo empreendedor, que é aquela pessoa que não teve a oportunidade de estar numa grande indústria ou algo do tipo. Falar de veganismo, a gente está falando a favor da economia do país, a favor da economia local, porque polui menos e é melhor. Melhor utilização de todos os recursos. É que só tem Então, vantagens, né? É que assim, a gente não conseguiria falar assim, quando a mente das pessoas está muito fechada, mas a gente do lado de cá olha para tudo e fala, gente, isso aqui é tão sensacional, né? sim. Assim, funcionaria para tantas coisas que fica até difícil, né? A gente ficaria Eu 2 fico horas falando pensando, aqui. eu tô te vendo com a camiseta dos 30 veganos e eu fico pensando, como alguém é contra o vegano? O vegano não é contra ninguém, é a favor de todos. Assim, a pessoa fala, o vegano tá me limitando, Pô, se levar a informação para as pessoas, se de repente querer melhores políticas públicas para todos nós, isso incomoda a pessoa, é mais sobre ela do que Mas sobre é o que a que gente nem está assim, fazendo, né? por exemplo, você vai ter um filhinho, ou é uma filhinha? Um filhinho, um Tá, filhinho. eu não sei se você vai contar pro seu filho sobre Papai Noel e essas coisas, tá? Mas eu tenho essa percepção em relação às pessoas que falam, nossa, os veganos são insuportáveis. Aí eu tenho a seguinte percepção, por que é insuportável? Porque, eu te falo a verdade, um fato, eu não tô falando nada além de um fato. Eu não tô batendo na sua casa como um bom testemunho de Joe Vegan que sou, 7 horas da manhã, falando, posso te trazer a palavra de Joe Vegan? Não, não é esse o ponto. O que eu quero, se você quiser, obviamente, é simplesmente falar o que acontece dentro de uma... É isso, só um fato, isso é uma verdade. Só que as pessoas têm pavor de se desiludirem, né? De tirar a venda dos olhos, porque isso significa que vai doer, significa que a partir daí, do momento que elas já sabem a verdade, elas vão fazer consciente. E aí é que é o problema. E aí eu falei do Papai Noel, por quê? Porque as pessoas que nos contam as maiores mentiras da vida são as que a gente mais ama e mais confia, as primeiras mentiras, que são os nossos pais. Eles não fazem isso por mal, mas eles nos contam que Papai Noel existe. Vai tentar dizer para uma criança que Papai Noel não existe na frente dos pais para ver o que eles vão fazer. E é mais ou menos o que o vegano faz. A gente fala, não, gente, Papai Noel não existe, a vaca não tá ali para isso e tal. Então, o que acontece? Por que o vegano é insuportável? Porque fala a verdade? Então, na verdade, nós somos maravilhosos. Né? A gente é querido, a gente é fofo. A gente só não vai mentir, né? Sobre as coisas que precisam... que são urgentes, né? Assuntos urgentes, né? O conhecimento, ele liberta, né? A informação é muito poderosa. E eu acho que isso assusta um pouco as pessoas, porque uma vez que você... E isso eu vejo todos os dias, porque eu adoro falar com pessoas, eu adoro mudar de opinião, mas eu adoro também mudar a opinião dos outros para algo que eu já passei no caminho e vi que era melhor. Então, por exemplo, contar para alguma mulher, por exemplo, feminista ou superativista, falar, puxa, você que é super a favor das mulheres, como você permite que a vaca seja inseminada dessa maneira? Inseminada, tô falando aqui, né? Dessa maneira, e como você acha isso normal com uma fêmea igual a você? Aí a pessoa fala, mas espera aí, tem que estar grávida para dar leite? Sim, ela é uma mamífera, e ela vai fazendo sozinha. Então, você passa a informação para ela. Às vezes ela não sabia. Então, uma vez que você dá a informação para a pessoa, ela é responsável pelo aquilo que ela já sabe. Isso que incomoda, né? Porque a gente passa uma responsabilidade que muitos não querem lidar com isso naquele momento. Sim. E eu super entendo. Ontem eu participei de um programa e eu conversei com uma... esqueci o nome da empresa dela, bem legal, da Bahia, e ela estava contando que ela é periférica, né? Ela era uma mulher negra, periférica, contando que ela achava em algum momento, que ela era vegana, que o veganismo ou que os produtos veganos não eram para eles, não era para a periferia, não era para as comunidades. E depois ela sacou que não, que as pessoas só precisavam dessa informação, porque o veganismo não é mais caro, é o valor que você quiser pagar, né? Então, assim, essa informação foi muito poderosa e foi libertadora para ela. E isso ficou muito na minha cabeça. E ela contando toda a economia circular que ela estava gerando na comunidade com as pessoas, então isso foi bem incrível.
Tá pitando alguma coisa aí? Não, Ficou pronta mais comida, não? Não, poderia ser, mas não. Inclusive, eu tô marcando os meus episódios para mais tarde, para esperar o Milaveg abrir, para poder comer lanche. Mas se colou, colou, né? Bom, Rodrigo, na verdade, assim, ó, como eu disse, a gente poderia ficar horas aqui, só não vou querer tomar mais muito o seu tempo, porque a gente já atrasou, inclusive. Peço desculpas, mas a gente está se esforçando aqui para... Mas, Rodrigo, eu tenho duas coisinhas para te perguntar, para a gente finalizar. E uma delas é... Se você conseguisse resumir a sua história de vida, ou você mesmo, assim, como um prato, um alimento, uma refeição, que prato seria esse e por quê? Ah, tá. Só antes de você dizer, você precisa depois me falar a receita ou algo assim, porque a gente sempre deixa para as pessoas, né? A receita, então, vai ser o seu prato, aquilo que você... Não o que você gosta de comer, tá? É aquilo que você é. Tá. Aquilo que eu sou. Profundo, achei bem profundo. A gente vai mudando durante a vida, né? Muito. E assim, eu sou taurino, então comer então é bem comida, importante de pra mim. modo geral. Comida, pronto. Não faltar comida. O que me veio à cabeça agora, porque recentemente eu gosto de correr, é um esporte que eu pratico, e eu acho que o esporte também muda vidas, e esporte é saúde, né? Melhor você praticar o esporte antes do que depois remediar. Eu vou dizer que eu seria um feijão, porque, inclusive, eu corri fantasiado de feijão, não dá para saber que era eu corri lá de feijão, e chamou muita atenção das pessoas, isso mobilizou muito, porque o feijão é super... tá no prato de todo mundo, né? Mas dá para fazer tudo. No meu restaurante aqui em São Paulo, a gente lançou agora chama Raya Falafel, né? Então tem falafel, basicamente, mas a gente lançou um prato que é o mesmo bolinho, só que em vez de ser frito, é de feijão fradinho. Então, é a mesma coisa no prato, ou no lanche, ou como for, um bolinho de feijão. Eu acho que eu seria um feijão, porque o feijão, eu já fui aquelas feijoadas com coisas de bicho, já não sou mais, já me tornei uma feijoada vegana, mas eu sou versátil para ser um fradinho para ir numa salada, às vezes, de repente, ou para fazer um bolinho para um lanche fast food, assim. Muito legal. E o feijão tem proteína. Feijão de modo geral, né? Não uma receita com feijão específico, feijão mesmo, né? Somos todos feijão, eu acho. Inclusive é muito interessante porque na VegFest do ano passado eu trouxe um prato ali para o Cozinha Show que foi o vatapá. O vatapá, ele é da região do Benin, ele foi trazido para o Brasil na diáspora, só que o que acontece? O vatapá, tradicionalmente, ele não tem camarão. Não tem nada de origem animal, o vatapá africano. Depois, chegando aqui, acabaram se usando o que tinha, né? Quando chegaram de África, mas o vatapá e o meu carro-chefe da vida, minha comida, que eu comecei a fazer e que eu faço até hoje como carro-chefe, que é o acarajé, é um bolinho de feijão e só. A gente até tempera com cebola e gengibre, mas ele é um bolinho de feijão fradinho. Olá, ou seja, feijão é tudo. Completamente vegano e tipo, se falar, mas acarajé, você faz acarajé vegano? Sim, o acarajé, o acará, que é... Na verdade, em Yorubá, acará significa comer, significa bola de fogo, e jé significa comer. Então, comer bola de fogo, porque é um prato que é dedicado a Xangô e Ansã, na verdade, né? Que são orixás do fogo aí. Então, um prato da cultura africana, né? E que é completamente vegano de nascença, assim, não precisa adaptar. O camarão veio depois. Todos nós nascemos veganos. E feijões. A verdade é essa. E feijões. A gente era um feijãozinho. Eu fui acompanhando a gravidez. Agora a Monique está na 35ª semana. Mas em algum momento lá era uma linhaça, feijãozinho. E foi indo. É isso. E na escola também, né? A primeira coisa que a gente faz, nós somos agricultores, né? Acho que na primeira ou segunda série, normalmente a gente planta um feijão no algodão, né? Vê aquele processo dele nascer. Conversa com ele cresce. E assim a gente vai. Ai, que bom. Rodrigo, deixa uma mensagem pra gente, então, antes da gente encerrar, mas já vou te agradecer pela tua participação, pelo teu tempo, desejar aí que seja muito auspiciosa a tua campanha. Conta com a gente, tá? Já sabe que pode contar, né? Mas conta com a gente, com todo o apoio aí restrito pra vocês, que a gente confia demais. Dá tua mensagem aqui pra gente. Agradeço muito o espaço, agradeço muito o papo, foi muito legal.
Eu acho que nós que protegemos os animais, queremos ser a voz dos animais, não somos poucos. Somos muitos, mas estamos levemente espalhados. Mas é importante não desanimar, a gente sabe que é difícil essa luta e contra todo esse sistema que está colocado, mas não vamos desistir, vamos considerar que o futuro, sim, ele é vegano e o futuro começa agora. Então, eu acredito, sim, que a gente pode e vai viver, ainda mais agora que eu vou ser pai muito em breve, num mundo melhor, num mundo mais justo para todos os seres que aqui habitam, né? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Obrigada, então, Rodrigo. Até breve. Tomara que a gente possa se encontrar aí em breve. Boa sorte em tudo, com o filhote, com a campanha, que é outro filhote nascendo aí. E até mais, então. Até. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui o nosso podcast Comendo Contos. Espero assim que vocês tenham amado esse bate-papo. A gente vai deixar aqui todos os nossos parceiros na descrição, mas já fazendo esse agradecimento novamente ao Estúdio V, que nos possibilita estar aqui, ao Milaveg, que nos apoia aí tanto com os alimentos quanto nos nossos cursos, e quero aí deixar um agradecimento especial, porque foi aí o nosso primeiro e mais importante apoiador até esse momento para fazer isso aqui tudo acontecer. Mais uma vez, agradecer também a Pink, né, que é um estúdio de tatuagens, piercings aqui em Porto Alegre, que utiliza tintas e todos os produtos veganos, nada testado em animal, um estúdio só de mulheres. Então já quero agradecer a Gi, que é a minha artista e tatuadora aí que eu indico lá do Estúdio Pink, e um novo apoiador aí que no próximo episódio, fica ligadinho aqui, na próxima sexta-feira vai já estar conosco aqui e eu vou contar para vocês o que ele é, mas eu quero que você leia na descrição aqui para ver se você já diz aí nos teus comentários, vou deixar algumas dicas do que se trata esse novo apoio aí. Então, para você que chegou aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui. Toda sexta-feira às 8 horas eu vou estar aqui com vocês e convidados maravilhosos no nosso podcast Comendo Contos. Até o próximo episódio. Cheiro!